com toda a igreja o 25º domingo do tempo comum. Estamos neste mês de setembro, caminhando já para o fim, celebrando, comemorando a Bíblia, a Palavra de Deus. Queremos mais uma vez acolher a todas as pessoas que aqui se encontram, ainda o número restrito, e tantas outras que mais uma vez, à distância, rezam conosco. Jesus faz o segundo anúncio da sua paixão, preparando os discípulos para o que vai acontecer depois. Ele anuncia a sua morte, mas anuncia também a sua ressurreição. Não é bem compreendido pelos discípulos e tem receio de perguntar, porque viram uma chamada que Jesus deu em Pedro depois do primeiro anúncio. Não perguntaram mais nada, mas discutem entre eles para saber quem era o maior. A busca do primeiro lugar e do poder estava também presente na vida dos primeiros discípulos. Jesus ensina que daqui para frente o primeiro será o último, será o servidor de todos, e dá o exemplo da criança. Embora a criança represente o futuro de uma família e de uma nação, a ela, enquanto criança, não se dá a devida importância. Jesus se identifica com a criança e enfatiza que quem acolhe a criança, acolhe a ele e ao Pai que o enviou. A criança representa todos os pequenos deste mundo, inclusive os discípulos. Jesus será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas ele ressuscitará no terceiro dia. Este é o tema de Jesus. O dos 12 apóstolos é outro. Quem deles é o maior? Sobre isso discutiu no caminho. Jesus coloca uma criança no meio deles. Aprendam a ser simples, a não ser pretensiosos, a serem como a criança. Saibam que não há maior nem menor. Somos todos filhos e filhas do mesmo Pai. Nosso lugar é o último. Nosso poder é servir. Na escola de Jesus, servir parece ser a matéria mais difícil de aprender. O primeiro lugar foi e continua sendo o mais cobiçado. As lições do Mestre nem sempre encontraram corações abertos para acolhê-las. Os discípulos mostravam-se reticentes em abrir mão de sua mentalidade. Daí a preocupação em saber quem dentre eles seria o maior, ou seja, quem teria autoridade sobre os outros, quem seria mais importante objeto da referência e do respeito dos demais. Tudo ao inverso do que lhes fora ensinado por Jesus. Então Jesus resume numa frase, num princípio de ação que deveria nortear a vida do discípulo: quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Esta era a sua pauta de ação, e se apresentava como servo, e sua vida definia-se como serviço a todos, sem distinção. Ele nunca esteve em busca de grandezas, muito menos reduziu os discípulos à condição de escravos seus. Apresentou-se como exemplo a ser imitado. Jesus lhes disse: se algum de vocês quer ser o maior, seja o menor, seja o último, seja aquele que serve. E quando nos atemos às palavras de Jesus e procuramos segui-las,
colocando-as em prática na nossa vida, descobrimos que servir é mesmo melhor que ser servido. A realização pessoal verdadeira não é essa que faz das pessoas celebridades sociais com tempo muito curto de glória, mas sim aquela que nos realiza como verdadeiros seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Os apóstolos tornaram-se verdadeiras celebridades para as coisas de Deus. Todos simples, sem estudos nem preparo, foram chamados por Jesus e capacitados por Ele para o trabalho de divulgar a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e atravessar o mundo inteiro, e são e serão até o fim dos tempos as verdadeiras celebridades, simples, sem arrogâncias e jamais esquecidas. Quem é o maior entre nós? Esta pergunta ocupava também o coração e a mente dos discípulos, enquanto caminhavam com Jesus, durante o tempo que o próprio Senhor tinha reservado para estar exclusivamente com eles. Não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos discípulos. Na iminência dos fatos decisivos que estavam para acontecer em Jerusalém, paixão, morte e ressurreição de Jesus, os discípulos necessitavam ter clareza do que significava seguir o Messias, proclamado há pouco por Simão Pedro. Se até então os discípulos, apesar de numerosos milagres e prodígios, ensinamentos cheios de sabedoria e autoridade, não tinham ainda conseguido entender quem era Jesus, agora é o próprio Senhor que, evitando toda dispersão e ambiguidade, procura chamar os seus discípulos àquela clareza meridiana da verdade sobre a sua pessoa e o seu destino como Messias sofredor, mas jamais abandonado por Deus, pois é o Filho de Deus. O sofrimento e a morte do Filho do Homem criam incompreensão e pavor nos discípulos, mas o anúncio da sua ressurreição, após 3 dias, confirma que ele é verdadeiramente o Filho do Homem, o Filho de Deus. Os discípulos, apesar de terem toda a liberdade para pedir esclarecimentos sobre os ensinamentos de Jesus, em algumas ocasiões preferiram calar, ou mesmo fazer barulho de fundo para não ter que ouvir a verdade sobre o Mestre. Para além de sua incompreensão, verifica-se uma dificuldade de aceitação, pois isso implica compromisso e consequências. Quantas vezes também nós preferimos afirmar que não entendemos o que foi dito para nos isentar das responsabilidades decorrentes daquilo que ouvimos ou escutamos. O anúncio feito das responsabilidades, o anúncio feito por Jesus de sua morte e ressurreição, não foi expresso em forma enigmática ou em linguagem simbólica. Exigisse uma interpretação de mentes superiores ou iluminadas. Não havia o que interpretar, a não ser aceitar. Portanto, a incompreensão dos discípulos não diz respeito a uma dificuldade em entender o que Jesus estava dizendo, mas a dificuldade de aceitar que seguir o Messias era assumir também o seu destino, a sua cruz, a sua morte, para poder participar da sua ressurreição. A pergunta dos discípulos, quem é o maior entre nós, é a dramática revelação de que não reconheceram ainda quem é Jesus, a quem chamam de Mestre. Porém, excluindo Jesus do entre nós, perderam a sua identidade de discípulos. Agora todos querem ser o grande num grau superior, o maior. Jesus, abraçando uma criança, torna visível de forma muito didática o que significou a sua encarnação
qual a sua identidade, quem ele é. Sendo filho, não se apegou à condição divina, mas se esvaziou e abraçou a condição de servo. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se nós cristãos no mundo de hoje ainda caímos na tentação de procurar saber quem é o maior entre nós, nas nossas comunidades, nos nossos trabalhos pastorais, vivemos a pior das alienações, pois pensamos seguir Jesus, mas tomando um caminho que não é o dele. Prezados irmãos e irmãs, o justo confia sempre em Deus, mas não cobra milagres. Milagre não converte. Só o amor verdadeiro, puro e transparente pode mudar o coração humano. Deixemo-nos, portanto, moldar sempre mais pela palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.